Ai, gente, boa noite, paz do Senhor a todos. Nesta noite eu gostaria de deixar uma mensagem da palavra de Deus, para que nós possamos fazer uma reflexão, nesta hora, não sei que hora é, já é 23 horas e 41 minutos, certo? E eu gostaria de compartilhar também com todos vocês e deixar esta mensagem, do Senhor, da palavra de Deus para as nossas vidas. Se encontra no livro de Lucas 18, do 9 ao 14. Vamos falar de dois homens. A palavra de Deus nos fala nesta noite, para a nossa edificação, desta forma. Propõe-se também esta parábola, alguns que confiavam em si mesmo, pois se considerava justo e desprezava o outro. Dois homens subiram a um templo para orar, com o propósito de orar. Um era o fariseu e o outro era o publicano. O fariseu, posto em pé, orava para si mesmo, e desta forma: Deus, graça te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, e ainda nem como este publicano. Jejum 2 vezes por semana e dou meu dízimo e de tudo que eu ganho. O publicano, estando em pé de longe, não ousava nem levantar os olhos para o céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, se propício a mim, pecador. Digo que este desceu justificado para a sua casa, mas porque todo aquele que se exalta será humilhado, mas aquele que se humilha será exaltado. Diz a palavra de Deus, A palavra de Deus nesta noite fala conosco, Dois homens que tinham um propósito de subir o templo para orar, O publicano, conhecido também como cobrador de impostos, Ele reconheceu, sim. Olha aquele homem, a humildade daquele homem, do publicano. Reconheceu sim o seu pecado e confessou seu pecado diante de Deus. Ele nem sequer usava de olhar para cima, porque ele se sentia vergonha. Ele estava com vergonha do Senhor. Ele estava com vergonha porque ele era pecador. E ele dizia: tem misericórdia de mim, porque sou um pecador. Ele confessando para Deus. Ele confessava seu pecado para Deus, mas era o que saía de dentro, que falava no coração dele, a humildade. Ele reconhecendo que era um pecador, que ele errava, que ele estava errado diante da presença de Deus. Ele estava com vergonha do Senhor. Porque quando a gente erra e a gente é temente a Deus, a gente se sente vergonhado. E aquele homem estava vergonhado na presença do Senhor. Por quê? Porque ele tinha pecado, E ele não estava puro. E ele sentiu vergonha e disse: tem misericórdia de mim, Pai. Parece que eu estou vendo aquele homem pedindo perdão. Ô Senhor, me perdoa. Eu só tenho pecado diante de Ti. Eu só tenho pecado diante da Tua presença. Ah, Senhor, toca em mim. Toca no meu coração. Senhor, faz com que eu não peque mais. Senhor, me ajuda. Me ajuda a andar nos Teus caminhos. Me ajuda, eu sou ingrato. Aquele homem, ele queria dizer, ele queria mostrar, ele estava falando, ele estava se confessando para Deus que ele estava pecando, que ele só tinha pecado, Mas aquele outro muito arrogante, fariseu, era um homem religioso. Gente, eu conheci um pastor, um apóstolo
apóstolo Hélito. Ele dizia que a religião, muitas vezes, ela nos condena, porque nós não devemos ser religiosos. Sempre ele diz, porque Deus não quer religioso lá, Deus não quer religião lá, Deus não quer ninguém religioso, Deus quer um homem que sirva a Deus em espírito e em verdade. Aprendi isso com o apóstolo Hélito. E o publicano, ele demonstrava ali, o fariseu, ele demonstrava ali ser um homem que ultra religioso. Ele era um homem religioso. Ele falava, ele pensava, ele falava que era bom. Ele pensava que era bom, né? Ele estava se gabando da sua bondade, né? Que ele não era rejeitado por Deus, porque ele pagava o dízimo, porque ele pagava seu voto, porque ele se achava que não era pecador. Ele não reconhecia o mal, nem o pecado. Ele se exaltava na presença de Deus. Né? Porque tem muitas pessoas, muitos de nós, às vezes, nós se exaltamos na presença de Deus. Nós achamos que nós não pecamos. Nós achamos porque nós estamos indo para a igreja, porque nós damos nosso dízimo, nós estamos na casa do Senhor todos os dias, nós achamos que ali é o suficiente, pronto, paguei meu dízimo, dei minha oferta, pronto, estou correto com Deus. Não estou pecando, porque eu paguei. E Deus, ele não é homem que se pague. Deus, ele não é homem que a gente vá lá e diga assim, tá aqui meu voto, estou pagando. E pronto, não. Deus não quer arrogância. Deus não quer poderoso. Deus quer que a gente seja humilde de coração. Né? E aquele homem mostrou o quê? Ele estava por cima de tudo. Ah, não, já dei meu dízimo. Já dei minha oferta, pronto, já fiz meu voto, estou em paz com Deus, pronto. E nem sou como esses outros homens, não, nem com esse publicano, e com esses outros homens aí, não, com essas mulheres, com esse povo aí, não. Sou diferente, certo? Homem, o que? Religião. Ele era um homem religioso, mas ele não era um homem que tinha humildade dentro dele. Amigos, irmãos, religião não salva. Quem salva é Cristo na nossa vida. Quem salva é a promessa de Deus. Religião não salva ninguém. Deus não quer ninguém religioso na casa dele. Deus quer que a gente sirva a Ele em espírito e em verdade. Às vezes a gente pensa que a gente está fazendo muito, porque eu estou lá na igreja todos os dias. Não estamos fazendo muito, não. Temos que fazer mais para agradar o Senhor. Deus quer mudar o nosso coração, Deus quer tirar o eu e colocar Ele. Deus quer bater na nossa porta, está pedindo nesta noite que a gente abra, que Ele quer entrar. Ele quer mudar a nossa vida. Ele vem com providência na nossa vida. Então, meu irmão, minha irmã, deixe de tanta arrogância. Sirva o Senhor em espírito e em verdade. Muitas vezes a gente se coloca orgulhoso como esse, como o fariseu. Orgulho. Deus não quer orgulho. Deus, ele ama o pecador, mas ele não gosta do pecado. Ele ama o pecador, mas o pecado separa
Cristo da nossa vida. Então, temos que servir ao Senhor em espírito e em verdade, certo? A gente tem que ter Deus na nossa vida. A gente tem que ter intimidade com Deus. Que nesta noite que a gente possa ter essa intimidade com Deus. Lá em Tiago 4:8 fala, se aproxima-se de Deus, que Ele se aproxima de você. De vocês, pecadores, diz a palavra de Deus. Se nós se aproximar de Deus, Ele se aproxima de nós. Se nós abrir nossa porta, Deus entra, a porta do nosso coração. Se nós tirar o nosso eu, nós vivemos muito nosso eu, nosso egoísmo, nosso orgulho. Às vezes nós dentro da igreja achando que estamos salvos. Nós não estamos salvos. Às vezes nós somos religiosos dentro da igreja. Nós não olhamos para o outro, nós só olhamos para si mesmo. Deus não está, Deus está no outro, Deus está no irmão. Nós temos que ver o irmão, a imagem do Senhor nos outros, nossos irmãos. Não é só ir para a igreja e dizer que nós estamos salvos, não. Porque Deus não quer religioso. Deus quer que a gente sirva a Ele e tenha essa intimidade com Ele. A intimidade. A oração é um elo de intimidade com Deus. O publicano, ele saiu dali exaltado. Por quê? Porque ele orou, batia forte no peito a oração. Deus, eis-me aqui, Senhor. Eu, pecador, falho, religioso. Mas nesta noite eu quero te servir em espírito e em verdade. Mas nesta noite eu quero ter uma intimidade contigo, Pai. Intimidade é alguém que conhece a outra pessoa. Intimidade é a gente que conhece profundamente a outra pessoa. E isso que Cristo quer que a gente tenha, intimidade. Cristo quer que a gente conheça Ele. A gente tem que conhecer a voz do Senhor. Irmãos, que a gente possa fazer uma reflexão na nossa vida. Todo dia nós estamos na casa do Senhor, segunda, terça, quarta. Mas será que nós estamos agradando a Deus? Certo? Onde Deus fala, será que as nossas orações estão chegando lá no céu? Será que as nossas orações estão chegando a Deus? Ou será que nós estamos orando mal? Nós estamos fazendo oração mal? Por que eu digo mal? Porque nós não estamos sabendo pedir. Porque muitas vezes a gente pede com arrogância, a gente pede com orgulho, a gente pede com apoderamento. Certo? Às vezes nós não sabemos pedir. Às vezes a gente diz assim, eu estou tanto dia, eu faço campanha, eu peço e Deus não dá. Por que Ele não dá? Por que Ele não está ouvindo a minha oração? Muitas vezes está. Às vezes também a gente não está sabendo pedir. Às vezes nós estamos com orgulho no nosso eu. Às vezes nós estamos com a nossa alma ferida, mas está cheia de orgulho. A gente tem que aprender até a orar e pedir ao Senhor todos os dias da nossa vida, como a gente possa ter essa intimidade com Ele. Porque o Senhor é santo, diz a palavra de Deus. Santo, e Ele quer que nós sejamos santos também. Certo? E para a gente ter essa santidade, a gente tem que ter fazer essa intimidade. E a oração, ela é um elo que a gente possa ter intimidade com o Senhor Jesus. Certo?
essa intimidade profunda, né? De conhecer. Quando a gente tem intimidade, a gente conhece a